Boa tarde, gente. Hoje nós iniciamos aqui na Closer uma série de podcasts, de entrevistas, de reportagens, onde a gente vai falar principalmente sobre o movimento pró-ferrovias. Daqui a gente vai tirar informações, vai tirar subsídios que realmente trazem para nós uma realidade do que acontece de fato a nível do movimento aqui no sul do estado, né? E também sobre o que acontece com as ferrovias a nível de Brasil. Então, um retrospecto histórico, mas também da realidade real, onde a gente vai poder trazer para todas as pessoas um histórico e a realidade atual. E hoje, por sinal, para falar a respeito, nós temos aqui um convidado especial, que é o Neivor Canton, que também conhece muito da área, né? Eu fico muito feliz, Neivor, por você ter aceitado o convite, estar aqui, é a nossa primeira experiência também, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir aí o que o Neivor tem para dizer principalmente, né? Então, iniciando assim, para falar um pouco sobre esse movimento, eu preciso fazer um pouco de uma retrospectiva histórica, né, Neivor? Isso. E aí você me ajuda. E o movimento pró-ferrovias, ele começou até através de uma provocação, né, lá do estado do Paraná, né, da OCEPAR, né, quando eles iniciaram lá um trabalho para trazer uma ferrovia de Maracaju, Mato Grosso do Sul, até Cascavel, ligando com Paranaguá e Foz do Iguaçu. Nesse momento, a gente foi convidado aqui no oeste de Santa Catarina para, havendo interesse, né, trazer essa ferrovia até o oeste, até Chapecó. E aí é que iniciou um trabalho lá, foi no final de 2021. Na época, o presidente da Associação Comercial Industrial era Akimoto. Akimoto já estava saindo, foi em dezembro, né? A gente começou a falar do movimento e o movimento continuou. Depois eu assumi a presidência por mais 2 anos e agora o Elon mais 2 anos e o movimento continua. E nós estamos lá ainda na SIC na condição de diretor de ferrovias. E o principal de tudo isso é que nesse início se envolveram 8 entidades e as 8 entidades patrocinaram o primeiro estudo de viabilidade para trazer a ferrovia de Cascavel até Chapecó. E aí entrou a SIC, que é a Associação Comercial Industrial de Chapecó, o SEC, que é o Centro Empresarial de Chapecó, o Sindicarnes, que é o sindicato das carnes do estado de Santa Catarina, né? A OSESC, que é a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, FAESC, que é a Federação da Agricultura de Santa Catarina, FACISC, que é a Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, a FIESC, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, e a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. Essas 8 entidades se cotizaram, se juntaram e pagaram um estudo para trazer a ferrovia de Cascavel até Chapecó. E o povo do Rio Grande do Sul veio logo na sequência, também entusiasmado com o nosso movimento, né, Neivor? Isso. E aí criaram lá esse movimento pró-ferrovia, já passou mais uma fronteira, nós estamos lá no Rio Grande do Sul, de onde sai mais uma ferrovia que sai de Chapecó até Passo Fundo. O estudo de viabilidade foi completo e deu viabilidade. Então hoje nós temos o que nós chamamos da ferrovia, praticamente é a ferrovia norte-sul, mas que também tem sul, né? Até agora ainda só tem norte, né? Então nós queremos realmente trazer essa ferrovia e para isso, né, eu acho que é importante hoje estar o Neivor aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre a necessidade, sobre a luta e sobre o movimento, o simpósio que vai acontecer daqui a alguns dias e a gente vai falar um pouco mais a respeito. Neivor, boa tarde, muito obrigado novamente por você estar aqui, é um prazer poder conversar contigo e
O Neivor, além de ser um empresário, ser um lutador, inclusive empresário do ano aqui da Aurora, né? É um amigo particular de quem eu tenho um carinho especial, gosto muito dele, porque é uma grande pessoa, difícil não gostar, né, Neivor? Obrigado, Leno, você eleva a minha moral, me dá alegria ouvi-lo, realmente, também observar a tua memória fotográfica dos fatos até aqui desencadeados. E quando você dizia que foi em 2021, quando houve o primeiro contato de um cooperativista do Paraná para conosco e nós para a SIC, e aí iniciou essa empreitada que hoje você, com maestria, está conduzindo, né? Pena que o tempo anda e a gente tem, digamos assim, entraves muito quase que intransponíveis em alguns momentos para que aquilo que é uma ideia ainda que se transforme em projeto e de projeto possa partir para a sua execução. Mas veja que a tua descrição já dá uma ideia de que houve avanços, né? Nós já sabemos de que os investimentos em ferrovias pretendidos são viáveis e viáveis economicamente falando, né? E quando se viabiliza economicamente, as demais condições também acabam sendo conquistadas, né? E o que outras condições? A condição social, a condição ambiental, tem N análises que hoje qualquer empreendimento requer que seja feito, né? Ao ponto de ser colocado, digamos, nas prioridades e merecer a execução. Nós não sabemos ainda quem vai executar, quando vai executar, se será uma obra de iniciativa privada ou uma obra de iniciativa pública. Então, isso que nos move agora em buscar a resposta a essas perguntas, né? E acreditar, obviamente, que só muita resiliência vai nos levar a demovermos esses entraves que estão na nossa frente. Mas nós estamos aí dispostos, vendo a tua animação, Lenoir. Você faz uma mobilização exemplar, você citou as 8 entidades que começaram a botar a mão no bolso. Sim. E pagaram um estudo de viabilidade do primeiro trajeto. No Rio Grande do Sul também repetiram esse exercício. Então, isso quer dizer que se nós estamos dispostos a botar recursos financeiros antes mesmo de sabermos qualquer coisa, é porque nós sentimos a necessidade. Né? Não há como nós pensarmos num futuro brilhante para essa grande região produtora, se nós não tivermos a convicção de que nós seremos competitivos com o mundo dos negócios. Acho até que é importante, né, por isso que tu traz, assim, para que a gente fale para as pessoas a respeito disso, como uma empresa, como uma atividade, como a atividade da Aurora, né, e um grande número de filiados e associados, né, como que você vê, além da necessidade, eu diria assim, a urgência, você daria um prazo, né, quer dizer, a história da corda está esticando, como que você vê, como que nós sobreviveríamos aqui na região oeste se nós não tivermos uma ferrovia? Olha, Lenoir, nós temos fatores competitivos que nos colocam em vantagem em relação a outros países, outros continentes, mas temos fatores que nos colocam em desvantagem. Então, você, comparando os prós e os contras, o que for mais forte vai vencer. O que eu quero dizer com isso? Os nossos fatores de competição são altamente vantajosos em relação à concorrência, porque, queira ou não, o mundo é uma trama de competições que se desenvolvem. E quando a gente abraça uma atividade econômica, como nós abraçamos aqui em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, vamos ser produtores de suínos, de proteína animal, de frango, de leite. Aí a gente olha o que nós precisamos para isso.
nós precisamos de matérias-primas que possam ser produzidas ou adquiridas em condições de competitividade. E olhem bem, aqui nós falando do Grande Oeste Catarinense, nós temos um modelo fundiário calcado na pequena propriedade rural. O que é pequena propriedade rural? 15, 20 hectares de terra, uma família precisa tirar daí o seu sustento, o seu padrão de vida. E se esse padrão conseguido não for realmente satisfatório, ele deixa de acontecer, a produção vai acabar, vai embora. E nós tivemos aqui no Oeste Catarinense um período de grande êxodo rural. Sim. Concentrou-se a população em cidades e até longe dessa região. Sim. O litoral catarinense ganhou população e nós perdemos em grande escala. Mas vamos lá, ainda chegamos em tempo de salvar um percentual de população que nos permite dizer, olha, esse povo precisa ficar aqui, precisa dar vida para as nossas comunidades, para a nossa região, fazermos aqui uma colônia, vamos usar essa palavra, né? Que seja admirada pelo mundo, que nós possamos nos tornar, inclusive, um território, além de altamente produtivo, turístico, que alguém venha nos ver, para nos copiar. Esse é um sonho, né? E o Brasil já tem algumas regiões assim. E nós não estamos muito longe de ser também, né? Eu fico muito animado quando vejo que o nosso interior começa a ganhar asfaltos. Você fixa essas famílias ali porque elas estão em ótimas condições, em comunicação. Falta o caminho, né? Então, mas o que acontece? As nossas pequenas propriedades rurais não têm espaço para colher grãos, que o grão é o grande negócio que sustenta as atividades de produção de proteína animal. Então, para que todo mundo entenda, quem estiver eventualmente nos ouvindo, né, que a região ela é uma importadora de grãos, nós transformamos o grão em suíno, em ave, em leite, especialmente essas três atividades. Há quem faça um pouco de peixe já, que eu acho que para o futuro vai ser mais um negócio importante, em bovinos também, né? Quando eu falei em leite, também tem bovino nisso, né? Mas tem bovino de corte e bovino de produção de leite. Então, para nós fazermos essa proteína animal que tem agregação de valor, quando eu falo em agregação de valor, é um sinônimo de resultados econômicos melhores do que sermos simplesmente vendedores de grãos. Nós somos compradores de grãos, transformamos. Eu sempre sonho que o Brasil ainda vai ser o maior exportador de proteína animal com valor agregado. Nem só em cortes, como é a maioria hoje, mas que no futuro se transformem em produtos mais elaborados para o consumo mundial. E olha, é uma questão possível, né? Mas o grão vem da onde para nós? Das áreas onde tem extensões de terras maiores, que tenham capacidade de ter produtividades melhores também, que tenha escala, porque uma propriedade hoje, para ser viável, produzindo grãos, vamos lá, ela tem que ter, vamos lá, de 100 hectares para cima. Né? Menos que isso não viabiliza os resultados obtidos, não dão sustentação, né, para uma família. Então, nós temos um modelo de desenvolvimento econômico que carrega junto também o social, por que não, né? Viver nas nossas comunidades do interior, produzindo proteína animal, tendo renda, é muito bom. Esse é um modelo que nós, ao longo dos anos, ao longo já de décadas, começou com o sistema de integração das propriedades rurais, às agroindústrias e às cooperativas, e o mundo olha para nós hoje preocupado. A Europa, por exemplo, não está deixando nós entrar com o suíno brasileiro lá, porque se deixarem entrar, nós vamos tomar o lugar dos produtores europeus. Qualidade, inclusive, né? Exatamente. Agora, imagine se esse ingrediente, que é o tema que nos reúne aqui hoje, falar de ferrovia, e nós não temos ferrovia, nós temos custos elevadíssimos para trazer esses grãos aqui e distribuí-los nas propriedades rurais, produzir as rações de alimentação animal. A hora que nós tivermos isso, o mundo vai nos abraçar e vai agradecer, porque nós vamos fornecer comida
mais barata no Brasil e no mundo. Olha só, olha só o que o Neivor traz aqui, mais barato. Então, se você pensar do ponto de vista de resultado, a ferrovia, inclusive, ela vai diminuir o custo do alimento e isso repercute diretamente no custo de vida, obviamente. Quer dizer, podemos até baixar a inflação no Brasil se a gente tiver uma ferrovia aqui que ligue o centro-oeste ao sul do Brasil. E o Neivor estava trazendo, enquanto ele falava, eu estava lembrando aqui, Neivor, que quando a gente pensa que o grão vem com o objetivo de alimentar somente frango e suíno, ou talvez até algum gado, né? Então, grande parte da ração para pet, né? Ela é feita, né? A partir de derivados justamente da indústria frigorífica, né? Vocês devem produzir muito subproduto do frigorífico que vai para a fábrica de ração pet. Já tem aqui na região? Já temos. Que chamam de palatabilizantes, né? Que é para produzir ração para pet. Então, para quem gosta de pet, mais uma novidade aí, que a ferrovia vai inclusive ajudar a trazer alimento para os nossos pets aqui. Olha bem, Lino, enfatizando agora aquilo que você diz, né? Quando nos ouvem falando que nós queremos trabalhar em função da construção de ferrovias, eles vão dizer, já de imediato pensam assim, é porque falta grão, então quem vai ganhar com a ferrovia é o produtor rural, que vai, o criador de suínos ou de aves, ou o produtor de leite. Mas os benefícios se estendem para toda a sociedade. Sim. Essa é a grande questão. Nós precisamos ganhar nesse movimento que fazemos a sensibilidade das autoridades, da população. A hora que a população toda estiver falando que isso é importante e é necessário, eu penso que nós vamos dar passos mais ágeis no nosso objetivo. Inclusive, para falar ainda mais e melhor de ferrovia, para quem quiser acompanhar, a gente vai ter acontecendo, então vai ser dia 14 de novembro, ali no auditório, no Salão Nobre da UNO Chapecó, vai estar acontecendo o segundo simpósio da integração logística do Sul. O objetivo desse simpósio é justamente trazer mais informações para a comunidade em geral de por que a necessidade de uma ferrovia aqui, para poder mostrar realmente que o objetivo não é somente atender a indústria, a agroindústria, né? O Neivor acabou de falar aqui de como a agroindústria estancou o êxodo rural, né? Por quê? Porque trouxe maiores benefícios, trouxe oportunidades para o nosso pequeno produtor rural e aí ele se sentiu motivado a permanecer na propriedade. Em função disso, a nossa população de interior, usando o próprio Oeste, né? Eu diria que hoje 95% dos moradores do Oeste estariam nos grandes centros, principalmente Chapecó, né? Hoje o que a gente tem de população rural ainda? Em torno de 20%? Algo em torno de 20%. Então, pelo menos 15%, né, acabaram permanecendo na propriedade rural em função da oportunidade de ter alguma riqueza adicional, criando suínos, criando frango para abastecer a agroindústria e outros produtos também que acabaram virando pequenas agroindústrias rurais também, que já são muitos aqui, principalmente no interior de Santa Catarina. Voltando então, a questão do simpósio, tem como objetivo trazer com mais clareza não só para o pessoal aqui da região oeste, mas o pessoal do sul do Brasil vai reunir, e eu tenho aqui, nós iniciaremos os painéis já pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, nós temos o primeiro painel, né, Neivor? Você vai poder me ajudar aqui, o painel que vai falar, é o ponto de virada, são os desafios e caminhos para o transporte seguro e sustentável. Esse painel é um painel que vai ser capitaneado pela FETranslog, que é a comunidade que tá organizando, inclusive, essa feira, e tem como objetivo trazer informações sobre realmente a situação das rodovias, do transporte rodoviário, como funciona, como está a situação dos motoristas, e daí a gente pode até trazer um pouquinho disso aqui também, né, Ivor? Eu estava ouvindo uma pesquisa da própria, que o Trevisan trouxe
trouxe da BPA, né? Nós temos hoje mais de 11% dos motoristas de caminhão que têm mais de 70 anos de idade. E o motorista que é o entrante na atividade, que é o de 18 até 35 anos, fica ali em torno de 16% a 18%, né? Então, o motorista de 35 então, até os 70, né, que é o restante dessa população que ainda está, dentro de 15 anos, também boa parte já está passando dos 70, né? Então tem uma grande preocupação, eu só estou falando da longevidade dos condutores dos caminhões, que fazem aí 2.000, 2.500 quilômetros saindo aqui do oeste de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, indo até o Mato Grosso vazios, para trazer uma carga de milho, para transformar em ração, para fazer isso tudo que o Neivor acabou de trazer. Então, esse painel ele vai ser mediado pelo Marcelo Luiz de Campos, que é o executivo da ArcelorMittal. Marcelo é um grande conhecedor da atividade. O Ivo Alberto Toso é um amigo particular nosso, né? um dos presidentes do sindicato dos transportadores aqui da região oeste também, e o Ivo Alberto vai estar participando desse painel, é um dos organizadores, inclusive, da FETranslog. O Mário Antônio Pereira Borba é da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, vem para falar nesse painel também. E o Cleverson Elias Vieira é o presidente do Porto de São Francisco. Então, é um grande painel que já inicia a partir das 8h30, 8h45 da manhã, né? A gente vai começar cedo porque nós temos uma série de acontecimentos aqui, né? Nós temos na sequência o Arene Trevisan, que é uma sumidade, tem um conhecimento enorme na área de transporte, logística e de abastecimento da indústria. O Arene vai falar sobre os desafios para o abastecimento da indústria brasileira. O Arene é representante nesse evento da ABPA, ele é executivo também da JBS, que é uma das maiores empresas do ramo da região. Depois nós teremos um coffee break e em seguida nós teremos então o Neivor, inclusive, mediando o painel que é sobre do campo à indústria, o papel das cooperativas na cadeia de abastecimento. Então o Neivor vai estar convidando para esse painel o José Roberto Ricken, que ele é presidente da OCEPAR, né? Mas ele também tem uma outra presidência lá uma outra atividade no Paraná, Neivor. Ele é também conselheiro da Organização das Cooperativas Brasileiras. Ah, tá, também. Uhum. Aí tem o Vanir Zanata, que é presidente da OSESC, que é a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Temos mais um convidado que ainda não confirmou, a gente está aguardando a confirmação, que é do Rio Grande do Sul também, que é da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. E também estarão nesse painel 3 presidentes das 3 maiores cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Conversei até hoje com o Bete a respeito, né? Ele ficou de me dar confirmação também, mas o Bete é um entusiasta também, ele gosta muito dessa atividade e com certeza vai estar presente com a gente nesse evento. E depois, então, nós vamos ter a visão governamental sobre a logística integrada. Esse painel vai trazer a visão de governos, o que os governos estão fazendo realmente para que a gente traga as ferrovias para o sul do país. Então, uma das pessoas que é um condutor brilhante nessa área, né, está liderando, inclusive, a criação da FerroSul, que é uma comissão que foi criada dos 4 estados, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, para falar sobre a importância de trazer ferrovia para o sul do país. Já estamos confirmados aqui com Beto Martins, representando o estado de Santa Catarina, e o Clóvis Garcês Magalhães vem do Rio Grande do Sul
para participar desse painel também. Nós estamos aguardando, hoje pela manhã ainda conversei com o André, que ele é presidente da Ferroeste, hoje no Paraná, né? E o André está aguardando, a gente brinca, né? Tá aguardando o jeton, está aguardando a verba para poder fazer essa viagem e está com a gente aqui, mas a gente está torcendo muito para que o André consiga, e depois alguém também no Mato Grosso do Sul. Mas, Neivor, nós vamos estar recebendo aqui também o presidente da nova Ferroeste, da Ferroeste, que era presidente em 2008, quando teve um movimento muito grande, você deve lembrar, devia estar bastante ativo nesse movimento também, quando se reuniram os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul para iniciar esse trabalho, que foi um movimento pró-ferrovias também, mas esse movimento ele acabou sendo presidido, depois assumido pelos políticos que assumiram governadores, né? Infelizmente não houve reeleição e o assunto acabou caindo por terra. Ele está vindo inclusive para lançar um livro, e a gente brincou que nós vamos linkar, porque o movimento pró-ferrovias ele não está nascendo agora, ele já é longevo bastante, só nos dá mais motivo ainda para manter essa briga viva, né? Porque é de fato uma necessidade. Nos meios de comunicação está lá o link para você se inscrever e fazer parte desse evento que é de grande importância aqui para toda a nossa região. Vai acontecer lá no auditório da UNO Chapecó, a partir das 8h30 da manhã, junto com a FETranslog. Vai ser numa sexta-feira, dia 15 é feriado, então aproveita aí a véspera de feriado para participar com a gente aí no segundo simpósio da integração logística do Sul. Mas, Neivor, você estava falando aqui da infraestrutura, né? E da dificuldade, né? Justamente porque vocês sobrevivem, principalmente a agroindústria, né? Sobrevive dessa ideia de reduzir o custo. E tu falou que nós mantemos a nossa indústria na região porque nós temos aqui uma mão de obra capaz, né? Nós temos produtores conscientes que se preocupam com o meio ambiente, em produzir algo importante, algo de bom, né? Saudável, para que a nossa agroindústria tenha como transformar essa proteína. Mas olhando bem assim, de dentro para fora, lá, do negócio em si, tu acha que a agroindústria, ela sobrevive aqui no Sul por muito tempo ainda, se a gente não tiver uma ferrovia? Olha, nós vivemos há umas 2 décadas atrás, talvez um pouco mais, as agroindústrias do nosso ramo passaram a fazer expansões buscando outras regiões, aquelas que ofereciam grãos, em especial, com custo menor, que não dependia de transporte, né? E se você tem o grão produzido ao lado da tua indústria, certamente você tem um fator de competição bastante forte do teu lado. Sim, sim. É um pouco complicado a gente estimar em quantos anos a agroindústria nossa poderia estar se tornando insustentável. É até temeroso, né? A gente estar fazendo esse tipo de projeção. Nós temos, por exemplo, aqui na nossa região, a felicidade de termos, sem nenhum menosprezo a pessoas ou gente de outras regiões, mas nós temos, sem dúvida, uma qualidade de mão de obra oriunda da agricultura familiar, em especial, que é imbatível. Eu diria que dá para andar o mundo e você dificilmente vai encontrar um meio rural habitado por famílias vocacionadas para o trabalho e para a produção de animais. Né? Então, esse é um ingrediente de um valor inestimável que nós temos. Colocado em comparação com outras regiões, talvez, então, um ponto a favor nosso. Sim, né? sim.
Bom, mas não tem grão aqui, tem grão na outra região. 1 ponto para eles. Sim. Menos para nós, né? Aí é que vem a nossa logística. Onde nós estamos localizados, o que temos que fazer para, depois de produzir, e para isso precisa mão de obra, né? Tem algumas regiões nossas que já têm essa dificuldade, é bom lembrar. Mas imaginando que tem mão de obra aqui, tem mão de obra lá, nós precisamos imaginar o que é que eu tenho que gastar para colocar o meu produto na gôndola do supermercado que vai consumir. Nós temos pouco consumo, eu vou colocar entre aspas isso, próximo de nós. Nós temos que nos dirigir aos grandes centros urbanos quando nós produzimos produtos em grande quantidade e precisamos, ou mercado interno ou até mercado externo, que já é uma solução que estamos exercendo já há bastante tempo. Basta eu dizer aqui que nós exportamos hoje algo em torno de 60% do frango produzido, exportamos algo em torno de 40% do suíno produzido. Graças a esses mercados externos, nós podemos implementar mais produção no campo e dar renda, vida ao meio rural nosso. Senão eu teria que enxugar a economia da região, diminuindo o número de produtores ou não permitindo que o produtor tenha a escala necessária para ele se dizer satisfeito na sua atividade. Então, a gente vai imaginando que quando eu coloco o meu produto na mesa do japonês, do europeu, do chinês, do norte-americano, até poucos dias, agora com o tarifaço está suspenso por enquanto, o embarque para lá, mas no Canadá, alguns países europeus, o nosso frango, o suíno não, eu falei antes que não é permitida a entrada. Ainda não. Lá para eles é o porco ainda o nosso, né? Não é o porco. Não é o suíno. Então, quando a gente consegue fazer esse milagre, né, do nosso pequeno produtor, independente da linha onde ele esteja estabelecido, fazer esse milagre de colocar o fruto do seu trabalho na mesa do consumidor mais exigente do planeta, olha, isso é um esforço de uma cadeia inteira que tem muitos atores, né, que deve ser aprimorada. Nós não podemos piorar isso. Então, aprimorar como? Aprimorar com custos menores de produção, sem a perda de qualidade, porque eu acabei de dizer que é o consumidor mais exigente do planeta, ele não quer qualquer coisa. Ele quer consumir o que tiver de melhor, porque ele tem capacidade de consumo, de adquirir, né? Então, veja que quando nós temos aqui a nossa razão de estarmos conversando, né? Nós queremos ferrovia. Nós queremos ferrovia porque a ferrovia que traz o grão pode levar o produto para o porto, para exportar, mas também pode levar para os grandes centros brasileiros. Sim. A partir do momento em que o país estiver interligado... A carga sai daqui, pode ir para São Paulo, pode ir para o Nordeste, centro, pode distribuir no país. Aí como é que fica o transporte rodoviário, que é abundante, é uma atividade econômica importante também? Vai ter trabalho também. Não vai ter, não existe entre os nossos transportadores rodoviários nenhuma preocupação em relação a isso, porque eles conhecem o ramo até melhor do que quem está falando agora e sabem muito bem que distâncias menores vai ser necessária a continuidade de um transporte intenso, por sinal, né? Quanto mais produção, maior a intensidade do transporte. Para isso precisa de rodovias boas também, não vamos viver só de ferrovia, né? Enfim. Vai ter mais motorista daí também, porque vai precisar, esse transporte rápido, o motorista sai de manhã, de tarde está em casa, são viagens curtas, rápidas, passa a valer a pena ele trabalhar. Modifica um pouquinho até sobre esse aspecto, facilita, né? Traz um conforto maior para a mão de obra, né? Enfim, a gente poderia estar avaliando sobre diversos prismas essa revolução positiva que traria a melhoria da nossa logística, que é um fator de peso, né? Olha, se você entrar nos balanços das empresas que pagam frete
para cumprirem o seu papel, eu falo da agroindústria pela Aurora, é um percentual que se gasta para essa finalidade, que traz números astronômicos. É um dos itens da composição dos nossos custos que mais pesam, que mais poderiam ser aliviados, fazendo com que eu tivesse meios de transporte dentro da área que nós estamos a falar. Tem dados a confirmar sobre isso, eu até tenho às vezes repetido, mas eu não tenho exatamente a fonte, né? Que a região, o estado de Santa Catarina, a nossa região, para essa atividade como um todo, obviamente, não é só no transporte do grão para trazer do centro-oeste para o oeste de Santa Catarina, né? Mas que chega a perto de 6 bilhões anualmente que são gastos em frete, com transporte de produtos das mais diversas espécies ligadas em toda a cadeia produtiva do agro, né? Mas o Neivor trouxe aqui um comentário assim, falando do pequeno produtor, do produtor do interior, né? E eu gostaria, Neivor, que você falasse um pouco da tua experiência, porque tu viveu isso na realidade, né? Tu é oriundo de um município do interior de Santa Catarina também. O Neivor é da grande Ipumirim, aqui da região oeste, né, Neivor? E como que foi para ti? Eu acho que é interessante as pessoas conhecerem, né? Como que foi para ti iniciar a tua vida lá na cidade de Ipumirim e depois vir até Chapecó na condição de presidente de uma das maiores cooperativas de agro do Brasil, né? Como que foi para ti essa empreitada? Bom, Leonel, primeiro dizer que já se passaram diversas décadas aí, né, de caminhada, né? O Neivor é filho de um casal de pequenos produtores rurais com 11 filhos. Eu sou o oitavo dos 11, E eu fiquei até os meus 14 anos praticamente fazendo aquilo que todo filho de agricultor faz, né? Aprendendo a trabalhar na lavoura, cuidar dos animais. Meu pai já era criador de suínos na época, então fomos fazendo. Aí depois eu recebi um convite para ser... porque enquanto eu tinha meus 10, 11 anos, eu já ajudava o padre a rezar a missa, fazia comentários quando a missa foi traduzida do latim para o português. Me tornei conhecido na Grande Ipumirim, né? E isso me rendeu um emprego como office boy do único escritório de contabilidade da cidade, e isso me abriu portas para começar a ser conhecido pelos empresários. Nós fazíamos a escrita, a contabilidade de mais de 100 empresas na época. Pequenas, todas médias, as de Ipumirim. Todas as de Ipumirim, era o único escritório da cidade. O proprietário era o Odacir Zonta, conhecido. Sim. Conhecido. Foi deputado. Foi deputado, foi cooperativista também. Foi secretário de Agricultura do Estado, deputado estadual e federal, prefeito de Concórdia, também foi prefeito em Ipumirim. Enfim, ele viu em mim a possibilidade de ajudá-lo no escritório, então fui lá ser office boy, mas aí me formei em contabilidade. E aí, com 21 anos, eleições municipais me convidaram para ser candidato a vice-prefeito. Vice-prefeito. Como candidato a prefeito. 21 anos. 21 anos. Recém podia, né? A lei me enquadrou. O candidato a prefeito era forte, popular, conhecido. Ele me convidou e praticamente impôs a candidatura dele a que eu aceitasse ser o vice dele. Foram lá, convenceram meu pai e minha mãe que tinha que ser, porque eu dificilmente tinha esse interesse, né? Não estava despertado ainda para a vida pública. Mas tinha um bom relacionamento na sociedade já. Acabei aceitando e eleitos. Tivemos um mandato de 6 anos, teve a prorrogação. Na época era 6, né? Houve uma prorrogação. E o mandato seguinte, então, eu concorri com 27 anos a prefeito. Fui eleito, mais 6. Mais 6 anos. Então foram 12 anos de vida pública na prefeitura. Quando eu saí da prefeitura, aí veio o convite para mim assumir uma função na Cooperativa de Concórdia, na Copérdia. Copérdia. Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia.
Lá estava o Zonta presidindo a cooperativa e também era prefeito da cidade de Concórdia. E aí aceitei o convite, iniciei a minha trajetória no cooperativismo. Depois eu fui diretor, fui vice-presidente e depois cumpri 3 mandatos de 4 anos, 12 anos de presidente da Copérdia. Durante esse período eu presidi também a FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, uma sociedade de 14 cooperativas na agricultura. Instalamos na época uma indústria de fertilizantes no Porto de São Francisco, que ainda... Tive a oportunidade de visitar há poucos dias. Ela cresceu e hoje ela atende com fertilizantes os cooperados das cooperativas associadas e o mercado. E depois, saindo da FECOAGRO, presidi a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a UCESC. Antes de terminar minha gestão de presidente da UCESC, houve então a renovação da direção da Aurora. Eu encerrei meu mandato de presidente da Copérdia, aceitando o convite para ingressar no conselho e com cargo executivo na Aurora Cooperativa Central. Assumi como secretário do conselho, na sequência passei à vice-presidência e com a morte do nosso querido Mário Lansnaster, agora já fazem 5 anos então que eu acabei sucedendo o Mário e estar na presidência. É uma missão que eu considero de muita responsabilidade, pela extensão que os negócios da Aurora assumiram. O grupo foi crescendo, hoje nós somos 14 cooperativas atuantes com fábricas aqui no estado, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, 14 cooperativas, 87 mil produtores cooperados na base dessas cooperativas. E a Aurora emprega, nos próximos dias, vamos chegar ao número 50 mil colaboradores. O sistema das 14 cooperativas já vai a mais de 70 mil empregos diretos. Diretos. Então, nós colocamos no rótulo dos nossos produtos, são mais de 150 mil famílias cuidando da sua. Cuidando como? Fornecendo alimento. Alimentos que hoje nós temos mais de 850 produtos derivados da proteína animal. Suíno, frango, lácteos, massas, vegetais e marcando presença em 77% dos lares brasileiros. 77%. Pesquisa Nielsen, bem recente. Então isso dá uma ideia de que é um empreendimento, é um modelo de intercooperação que se faz, é dos poucos modelos sob essa forma constituídos no Brasil e que vem despertando o interesse. Nós temos muitas vezes dificuldades de atender a comitivas, pedidos de municípios por esse Brasil todo e inclusive de estados que requisitam, pelo amor de Deus, venham para cá fazer aquilo que vocês fazem ali, né? Mas é claro, nós temos que ter pé no chão, não nos emocionar com esse quadro, né? É uma empresa. É uma empresa, temos que estar atentos. E então, esse é o Neivor, Leonor, que chega sem, digamos assim, sem contar com um ambiente adequado. E eu, quando falo de um ambiente adequado, como harmonizar os interesses dessas 14 cooperativas que hoje fazem parte do quadro, fazendo que os negócios aconteçam, equalizando diferenças que existem. As cooperativas, nenhuma é igual da outra, né? Mas eu quero dizer que a harmonia que sempre foi preservada desde o Auri,
o Pedroso, o Mário, agora nós, não é um trabalho individual do presidente, é um trabalho de grupo, de equipe muito forte, desde os dirigentes das cooperativas, nossos diretores, nossos gerentes e nossos colaboradores, que são aqueles que fazem o dia a dia na cooperativa acontecer, a produção, né? Enfim, eu penso que os modelos o modelo de governança adotado, ele é bastante democrático, inclusive, né? Permitindo que o cooperado sinta que as cooperativas são deles, porque é em função deles que elas existem, eles que decidiram criá-las, eles que estão sempre na expectativa de que eles recebam o melhor dos tratamentos, mas que também possam influenciar nos negócios que estão sendo todos os dias feitos, né? É isso, Lenoir, não há milagre nisso, é um empenho, é uma obra de milhares de mãos que as regiões onde nós atuamos, felizmente, têm nos dado feedbacks altamente positivos sobre a forma como as negociações são realizadas. Olha só isso, né? O Neivor trouxe toda a história dele, né? Sempre lembrando das pessoas que o cercam, né? Como aqui no caso da Aurora, né? Como dos associados, uma característica, Neivor, sua é essa humildade em compartilhar, inclusive as vitórias, né? Os prêmios que você já teve a oportunidade de receber, você sempre deixa claro que não é só o Neivor, é o resultado de um trabalho de muitas pessoas e essa é a figura que a gente tem aqui, que eu digo que vale a pena a gente conversar, ouvir essas histórias, né? Porque falar de cooperativa, né? Eu tenho muito orgulho, inclusive, você precisa de fato conhecer, né? Porque tem gente que imagina que a cooperativa é um problema, é um prejuízo para o Estado, porque tem gente que acha que a cooperativa ela tem benefícios fiscais, arrecada pouco, aproveita disso. E, olha, somente uma cooperativa, que é o caso aqui da Aurora, então, através das 14 cooperativas que fazem parte desse sistema, né, pagam e muito mais pelo simples fato das pessoas que estão aí produzindo. E trazer um dado aqui, eu não tenho exatamente o número correto, mas o Trevisan trouxe isso, inclusive, numa palestra, Neivor, agora, há poucos dias lá em São Francisco, que comparando os dois municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde tem o agro, onde tem cooperativa, né, e onde não tem. Então, no Rio Grande do Sul, ele trouxe Montenegro, a região de Montenegro, como uma das bases pesquisadas pela Firjan, né, que trouxe que, analisando o desenvolvimento econômico, o IDH das pessoas, enfim, a renda per capita, colocou Montenegro na posição 35, não sei comparando com se é outros municípios, ou, enfim, ou nesse índice que a Firjan tem. E um outro município do Rio Grande do Sul que não tem esse sistema de produção, né, estava em 292º lugar. Né? E aqui em Santa Catarina, a mesma comparação, no município de Itapiranga, que eu estive agora nessa semana numa plenária da FACISC, Itapiranga, a região está na posição 28ª, enquanto um outro município de Santa Catarina que não tem essa união, a produção, né, a agropecuária e a agroindústria, daí na posição 198ª. Então, a diferença que faz um local onde existe uma produção, existe cooperativa, onde tem uma Aurora, por exemplo, que está ali lutando, batalhando, não é só o produto dela que deve ser contado, que é o que o Neivor traz aqui. Quanta gente sobrevive, né? Milhares, centenas de famílias sobrevivem
ainda aqui no interior, produzindo para cooperativas como a Aurora. É um exemplo a ser seguido, eu defendo, não a ser criticado, né, Neivor? É importante reconhecer isso, né? O que muitas vezes também, Lenoir, a gente ouve que as pessoas imaginam que o lucro dos empreendimentos é uma coisa astronômica, absurda, e não é, sabe? A movimentação é que pesa, que é válida, o compartilhamento, a distribuição, o dinheiro muda de bolso num dia 10 vezes numa cidade, né? De onde é que veio esse dinheiro? Você vai ver, veio da produção que saiu lá do campo, passou pelo transportador, pela indústria, e aí foi para o mercado, do mercado vai... Olha, isso é uma coisa, é uma mágica que acontece e resolve a situação de muita gente, né? Por isso que há uma briga natural, né, de que qual é o município que não gostaria de ter um empreendimento industrial, né, que processasse a produção que vem do campo, que está ali próxima. Os prefeitos, as lideranças municipais sabem bem o quanto isso representa. E quanto à tecnologia também, né? Porque o agro exige uma eficiência tecnológica enorme, né? Hoje se planta com drone, se calcula a área com drone, a robotização tomou conta, inclusive, do próprio agro também. Então, não é somente, a gente brinca, não é somente a enxada, não é somente a foice, né? Lá no interior, hoje, a automação passou a fazer parte rotineira do trabalho, tanto do pequeno como do grande agricultor, né? E são dados extremamente interessantes, né? Agora, há poucos dias nós tivemos mais uma pesquisa sendo divulgada, né? O oeste de Santa Catarina passou a ser novamente, está entre os 10 maiores produtores de mel e de ovos do Brasil, inclusive, né? Então, uma posição que troca com uma determinada frequência, né? E a gente brinca um pouco com o Paraná aqui, nós éramos o maior produtor de frangos e produtor e exportador também, né? Hoje o Paraná é o maior, né? Eu diria que, inclusive essa semana participei de um evento em Cascavel, grande centro produtor, o governador do Paraná estava presente, o Ratinho Júnior, e ao secretário de Agricultura do Paraná, da Fazenda, etc. E eles se orgulham muito de terem galgado o primeiro posto em avicultura, né? Eu diria que é um mérito muito deles pela extensão territorial do Paraná, pelo potencial de produção de grãos do Paraná. E agora eles querem nos passar em suinocultura também, né? Que Santa Catarina continua liderando na área de suínos, mas o potencial deles há que se reconhecer, né? Sim. Nós somos 1,2% do território brasileiro, eles são mais que o dobro de nós, eles são quase 3% do território brasileiro. Então, com áreas, terras altamente favoráveis. Topografia favorece. Exato. Então, eu não estou preocupado que eles nos passem. Eu sei que o tempo, inclusive, provavelmente vai se encarregar disso. As tendências são muito lógicas e são essas. Com esse apelo exportador que o Brasil, se nada atrapalhar, deve continuar tendo, o mundo olhando para nós e vendo no Brasil uma solução para a alimentação do planeta, é óbvio que, mas nós não precisamos ficar para trás por causa disso, né? Vamos continuar a nossa missão aqui. A Aurora mesmo, já atendendo o apelo de cooperativas do Paraná, está atuando lá também. Se eles cresceram, nós também participamos daquele crescimento deles, né? Então tem um lado positivo. Esse aspecto de classificação de municípios é muito importante que você traz, Lenoir. E a maioria dos municípios que pelo Brasil afora nos procuram, eles vêm exatamente dizendo isso. Nós somos um município que quase que só planta soja, um exemplo aqui, né? Ou só produz grão. Se dá uma estiagem no ano, olha... Fica difícil a vida até esperar a próxima safra. Agora, se você tem atividades com renda mensal, como é leite, como é suíno, como é frango, não é bem mensal, mas quase. Tem que um pouco mais, mas isso traz uma
vantagem astronômica sobre a monocultura. Então, a diversificação, quando você fala que também produzimos ovos, mel, etc., que bom, realmente isso tudo vem preencher espaços e propiciar melhores condições de vida para as pessoas. Santa Catarina, tabaco, nós somos segundo no Brasil, né? Carnes de aves de diversas, nós somos o segundo também, né? Ovos de codorna também, nós somos o primeiro. Aliás, nós somos o primeiro estado que tem condições de exportar carne de codorna devidamente certificada. Então, realmente é uma variação muito grande. E do ponto de vista de tecnologia, o estado todo tem um poder muito grande. Santa Catarina realmente é uma bênção pelas pessoas realmente que trabalham aqui. Não esquecendo do arroz, do alho, da cebola, enfim, conforme as regiões. A Grande Florianópolis é responsável, é o quinto do Brasil na produção de cebola. Nós falamos Grande Florianópolis porque quando fala Florianópolis a gente pensa na ilha, né? A ilha é mais tecnologia, mas a região da Grande Florianópolis é o quinto na produção de cebola no Brasil. Então também agricultura em Florianópolis. A maior produtividade de arroz do Brasil está em Santa Catarina. Sim, também. Também. E a qualidade do arroz catarinense, né? Temos cooperativas. E por sinal está sobrando esse ano. O preço complicou a vida, inclusive, do produtor. É o que o Neivor trouxe aqui. Às vezes, a produção ela tem um custo elevado e qualquer exagero, tanto na produção como na falta, pode causar uma variação muito grande, né? A gente está encerrando, Neivor. Eu gostaria de ouvir de ti, assim, o que tu pensa, assim, qual é a tua perspectiva a nível de futuro? Porque a gente também agora, eu diria que a nossa geração ainda tem um período pela frente, mas a gente quer muito que novos líderes assumam as posições as ideias que a gente está defendendo, ou a favor ou contra, mas que briguem para que determinadas coisas, como, por exemplo, a ferrovia, seja realmente uma realidade, que a gente possa, o seu Mário Lansnastre, né, ele brincava, ele dizia que ele achava que não ia poder ouvir o apito do trem. Infelizmente a gente perdeu ele ainda jovem, por sinal, né? A gente gostaria muito que ele tivesse ouvido o apito, né? Porque nós ouviríamos também, mas eu nunca vou falar isso, não. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir o apito, mas a gente precisa de novos líderes. O que você vê dessa qual é a tua visão com relação a isso? Quem está vindo, a juventude, vai prosseguir esse caminho? Muda? Eu assim, tenho uma convicção. Vivo o meio cooperativo, e o meio cooperativo não é só nas cooperativas. O meio cooperativo é a forma como uma sociedade se comporta, se organiza e encara de maneira conjunta os sonhos que estão por vir, né? Nós estamos falando de um sonho que é a ferrovia. O oeste catarinense nunca viu ferrovia, nunca ouviu o apito. Teve outras regiões que foram contempladas ainda no Brasil Império. Sim. E que hoje estão privadas também. Está lá a marca de que por aqui passou uma ferrovia, mas não está mais transportando riquezas, né? É uma pena, de fato, de se ver isso. Eu faria justiça a Dom Pedro, que construiu a ferrovia de Curitiba a Morretes, né? Que desce a Serra do Mar, né? É a mesma ferrovia, é utilizada hoje ainda pela concessionária local, né? Mas só desce carregado porque a declividade é muito grande, mas é o mesmo traçado, ela só foi reformada, mas existem pontes lá que simplesmente foram mantidas. Perfeito. É a mesma ferrovia. Então essa retrospectiva que se faz no tempo, dizendo que em 1800 e alguma coisa as ferrovias no Brasil funcionavam, agora não funcionam mais. Parecia que o transporte rodoviário viria substituir
para sempre. Foi um projeto que, à época, bom, nós não estávamos aí para entender isso ou discutir, mas parecia, quem sabe, uma solução para quem tomou aquela decisão, né? As razões nós não conhecemos que levou ao abandono das ferrovias. Mas hoje seria uma burrice alguém contestar a importância que tem uma malha ferroviária para atender transporte de cargas em especial, pode ser transporte de passageiros também. Vamos né? ter também passageiros, né? Então, o que nós precisamos? Nós estamos nesse momento da história com a oportunidade de trabalharmos essas teses, de transmitirmos isso às gerações que estão por vir, né? Acho que no ano que vem nós temos um momento cívico importante, que são as eleições nesse Brasil, não só no aspecto ferrovias, mas também a gente precisa buscar alguém que vá na área pública levar esta reivindicação, esse pleito, que hoje a gente não vê muito um engajamento em torno dessa questão, né? Dá a impressão que se um representante político que tem mandato leva um pleito, o outro não vai junto. Por que não acontece isso? Né? É uma pergunta que a gente deve deixar no ar. Eu acho que é importante, inclusive. Aliás, grande parte das necessidades da iniciativa privada, principalmente, às vezes elas demoram para acontecer em função disso, né? De falta de apoio. Mas é incontestável que o investimento da área pública, que aliás tem sido lamentavelmente muito pequeno, porque principalmente em Santa Catarina, apesar dos orçamentos gordos da área pública, especialmente a federal, a reversão desses valores em investimentos é muito pequena. Se faz muita despesa. Sim. Despesa não traz resultado algum. O investimento traz resultados. Mas se olharmos o percentual investido da arrecadação do orçamento federal, é algo que não faz sentido, né? De fato, lamentável. Isso precisa mudar. A reforma administrativa no país precisa corrigir isso, ela precisa acontecer. Então nós precisamos de políticos que conversem esta nossa linguagem. E que nos provem se nós estamos errados ou certos pensando assim. Então, eu falo do momento da eleição do ano que vem, nós vamos levar isso muito a sério. E embutirmos no pensamento das dos nossos jovens, sobretudo, que nós estamos preocupados em plantar uma lavoura que eles possam colher. Sim. Então, que vida eles pretendem ter no futuro? Essa vida vai depender de alguns encaminhamentos que precisamos fazer agora. Então, é uma oportunidade, eu acho que nós vamos avançar, temos expectativas positivas e vamos esperar que a gente possa ouvir esse apito, né, Luiz? O Neivor é sempre otimista, né? Mais uma característica positiva, né? A gente vai encerrando esse podcast, assim, com muita alegria. Queria agradecer muito o Neivor por ter aceito o convite de estar aqui e agradecer também as entidades que formam o movimento Pró-Ferrovias, que eu faço questão sempre de lembrar, né? A SIC, o SEC, o Sindicarnes, a OSESC, FAESC, FACISC, FIESC e a BPA, que são as entidades que iniciaram esse movimento Pró-Ferrovias, e graças a isso a gente está aqui prosseguindo nele, né? E fazendo muita força para que realmente aconteça. Então, Neivor, as suas últimas palavras e a sua despedida aí. Nada mais que te dizer muito obrigado por esse momento agradável de batermos esse papo aqui contigo. Esperar que aquilo que a gente
pôde conversar tenha utilidade, que a gente possa, inclusive, aceitar feedbacks se algo não está bem direcionado, mas expressamos aqui o nosso ponto de vista, né? E te parabenizar de novo pelo entusiasmo com que você tem carregado essa bandeira. Não desanime, nós vamos chegar ao nosso endereço final, ao apito. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado a todos aí, um grande abraço.